Uma das funções essenciais do governo é ouvir a população. A partir do momento que o governo se recusa a ouvir a população, inclusive em suas redes sociais, tirando os comentários, tirando qualquer possibilidade de interação do público com as ações do governo, é porque algo está errado, não é? Você concorda comigo? Vamos analisar isso porque está acontecendo isso aqui no Brasil. Também eu vou trazer um pouco para vocês aqui sobre como a mídia se tornou uma militante do governo petista. A Renata Barreto trouxe uma publicação aqui dentro da CNN que chega a ser ridícula, de uma defesa de uma jornalista sobre o aumento do preço dos combustíveis, dizendo que combustível é coisa de classe média. Não tem como a gente fazer uma análise dessa sem se chocar com essa possibilidade. Também tem senador que se elegeu na base bolsonarista, que não votou em Marinho e agora não quis assinar a CPI. Você sabe de quem eu estou falando? Não sabe não? Eu vou explicar para você aqui nesse vídeo. E também, é lógico, eu estou fazendo uma análise do que os deputados e senadores estão fazendo. A gente falou sobre aquela decisão absurda que viola, inclusive, o direito de ir e vir, que é a possibilidade de retirada da CNH ou do passaporte. Tem parlamentares e deputados que já estão agindo contra essa medida. Isso aqui só fortalece e só mostra o quanto o Lula e o STF encontram-se fracos perante o Congresso Nacional, eu digo na base ideológica, tá? Eu vou mostrar isso para vocês e vou explicar com mais categoria aqui do que é que eu estou falando, tá bom? Então seja muito bem-vindo ao nosso vídeo, esse é o quarto vídeo do dia 27 de fevereiro de 2023, um prazer estar aqui com você nessa tarde abençoada de segunda-feira, espero que você goste do nosso conteúdo, que possa agregar valor à sua vida, que você possa conhecer um pouco mais a política e saiba escolher lá em 2026 quem te representa ou não te representa. Então, muito obrigado por tudo. Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político, e o nosso intuito é fazer com que a política seja mais acessível de um modo simples, fácil de entender, tá bom? Bora começar com matéria então? Essa matéria aqui é do Conexão Política. Eu sempre trago os créditos para vocês, para caso você queira analisar a matéria mais a fundo, você consegue acessar o jornal ou a fonte que eu trago para você, tá bom? Órgãos ligados ao governo federal não aceitam mais comentários em suas redes sociais. Órgãos públicos brasileiros estão entrando em zona de reclusão e encerrando interações em redes sociais. Diversos perfis estão restringindo a função de respostas e comentários em postagens. Já são diversos órgãos ligados ao governo federal que não aceitam mais comentários do público. As plataformas são quase todas consideradas que a função interativa está desabilitada nas principais plataformas em sites como Facebook, Instagram e Twitter. A gestão pública, o governo, ele age em benefício próprio ou em benefício da população? Vou fazer igual o Chaves. Não responda. Não responda, tá? Brincadeira. Mas o governo federal, o governo estadual, o governo municipal é subordinado à vontade popular. Tem um artigo, num texto, tá? Esse texto já não é muito utilizado mais no Brasil, mas compensa a gente relembrar. Chama Constituição Federal. E no artigo 1º dessa Constituição, não sei se você já ouviu falar, fala assim, ó: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição. Uma das formas de exercer esse direito diretamente é na interação com o poder público. É no direito de petição, é no pedido de acesso à informação e agora, acompanhando a evolução tecnológica, é cobrando os parlamentares, é cobrando os ministros, é cobrando o presidente, é cobrando os secretários, é cobrando os próprios órgãos através de medidas e ações que você pode colocar ali nas redes sociais. Isso vem para facilitar a vida de qualquer cidadão. Mas vamos entender uma coisa, não é sem limite também não. Você não pode ofender, ou você vai responder, já existem mecanismos
para que você responda por uma injúria, difamação. Você não pode ameaçar, existe o crime de ameaça, mas cobrar é um direito seu. É um dever e uma obrigação do governo permitir que você possa se manifestar. E assim, a gente vê uma série de violações do poder soberano do povo acontecendo. E agora mais essa, parece até uma coisa pequena, mas não é, tá? Não se engane, não se deixe iludir. Um governo que cala a manifestação do povo, inclusive restringindo comentários em redes sociais, é porque ele não está agindo em prol do povo. Isso é fato, isso a gente consegue constatar e não precisa muito utilizar o tic-tac e os neurônios para entender isso, tá bom? Bora lá, pessoal. Olha só a posição da mídia, tá? A Renata Barreto, tá? Que é muito ativa nas redes sociais, ela fez uma publicação aqui. Dá uma olhada nisso. A jornalista Raquel Landim disse na CNN que aumento de preços de combustíveis impactam apenas a classe média e não o pobre. Ignorando a lógica da cadeia de preços, só faltou dizer que o pobre não come gasolina, tá? Então, foi aqui a Raquel Landim que trouxe aqui uma manifestação de 1 minuto, eu não vou nem colocar, não vale a pena você ouvir. Mas o que ela fala? Que desonerar o combustível só afeta a classe média. Onerar ou desonerar o combustível só afeta a classe média. O pobre não precisa de se preocupar com o preço da gasolina. Sabe, na passação de pano, na narrativa militante em defesa do governo, a gente escuta coisas que eu acho que nenhuma criança de 4ª série diria, porque ela já tem consciência de que há uma cadeia escalonada que, se aumentar o preço do combustível, o leite sobe. Por quê? Porque precisa do transporte para trazer esse leite até aqui. O maquinário utiliza combustível, muitos maquinários. A própria energia elétrica precisa de combustível para funcionar. Tá? Essa estrutura é uma estrutura em cadeia. Isso vai gerar inflação. Aí vem uma justificativa absurda dizendo que isso aqui não vai impactar o mais pobre. Tá certo, tá certo. Talvez no mundo de Nárnia isso não interfira, mas aqui no mundo real, o mundo onde o pobre recebe um aumento de R$18 e um ministro do STF de 39 para 46, nesse mundo real, onde o pobre é tratado igual lixo, é esmagado, humilhado, você dizer que aumentar os impostos é uma coisa boa sobre os combustíveis, não justifica, né? Vamos lembrar, até porque imposto é coisa para gente rica. Você quer saber por quê? Quer saber por quê? Porque quando a gente paga imposto, se você der uma andada lá na zona sul da sua cidade, no lugar nobre, o asfalto é impecável, coisa de primeiro mundo. Os postos de saúde que lá se encontram, não falta médico e o atendimento é de primeira. Lá, criminalidade acaba sendo menor, porque a polícia passa lá o tempo todo. E o pobre, que é quem mais paga imposto e vai pagar mais também se a gasolina aumentar, porque vamos lembrar que o nosso imposto é baseado no consumo. E quem está falando aqui é um tributarista, tá? Minha área de especialização é tributário. Então deixa eu te explicar. É o pobre que vai pagar. E o pobre, lá na sua área, onde ele paga o imposto, às vezes nem asfalto, nem saneamento básico e nem segurança ele tem. Deu para entender um pouquinho a regra e a diferença e o tamanho da besteira que está sendo dita só para passar pano para esse governo que está aí? Essa é a realidade. Como eu disse para vocês, teve gente que se elegeu na bandeira Bolsonaro, isso aqui é a Terra Brasília que trouxe, tá? Se elegeu na bandeira Bolsonaro, não votou em Marinho e não quis assinar a CPMI dos atos antidemocráticos. E é senador da República. Quer adivinhar quem é? Pois é, pode ter sido até bom de bola, mas na política tá sendo um perna de pau. E a gente vai ter que aguentar mais 8 anos, porque o povo escolheu na narrativa, tá? E eu teço minhas críticas aqui sem o menor problema. O povo te elegeu, o povo pede e o povo quer saber o que aconteceu nos atos do dia 8.
Qual a justificativa desse senador não ter assinado, ou seja, tem mais 8 anos garantido, vai se aposentar, não ter assinado os atos do dia 8. Romário não assinou a CPMI para investigação dos atos do dia 8 de janeiro. Será que vai jogar no contra? Daqui a pouco vai estar se filiando ao PT? Porque, assim, as pautas que são necessárias e solicitadas pelo povo conservador, pelo povo que lutou muito para saber o que está acontecendo, que está sendo massacrado. Porque a direita hoje está sendo massacrada com base nas narrativas dessa esquerda aí, que vive de falar, mas não faz. E a gente quer saber o que realmente está sendo feito pela população que te elegeu, que te colocou aí. Mas vamos lá. Enquanto a gente fala de uma coisa ruim, a gente fala de uma coisa boa, tá? Vamos falar aqui do Coronel Crisóstomo, tá? Essa matéria também é do Conexão Política, caso você queira acompanhar a matéria. O deputado Coronel Crisóstomo quer derrubar a decisão do STF sobre apreensão de CNH de devedores. Já começou a ser implementado, alguns juízes aqui do estado de São Paulo já começaram a colocar. Ontem eu trouxe uma notícia para vocês que uma moça, por causa de uma indenização por danos morais de 3 mil reais, teve a sua CNH suspensa por 1 ano. 1 ano sem poder dirigir veículos. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Afinal, se você entender um pouco mais sobre a situação que o brasileiro passa, situação caótica que o brasileiro tá, e o pior de tudo, tá? E o pior de tudo. Vamos entender que hoje o dano moral, colocando isso dentro da política, ele é utilizado muito por questões ideológicas também. Então, uma pessoa que responde por um dano moral pode ter uma carteira de habilitação retirada se não pagou, tá? Então, assim, é grave. Vou dar um exemplo. O Ciro Gomes foi condenado à indenização por dano moral. Tá enrolando esse processo há maior tempo, até que agora teve um imóvel penhorado. Vão retirar a carteira de habilitação dos grandes barões também? Ou vão fazer isso só com a pobraiada que não dá conta de pagar 3 mil reais? Com a gente, que é povão. E os barões? Como que fica? Se por acaso tiver uma decisão aí do poder público, tá? Do poder público, será que vai também retirar a carteira? Mas eu vou dar uma sugestão para você, STF, tá? Eu vou dar uma sugestão para o STF. Que tal você retirar o direito de concorrer a um cargo público de um condenado, de um político que roubou os cofres públicos e não devolveu o dinheiro? Isso existe, né? Só não aplica. Entendi. Então agora eu estou entendendo, tá? Então, assim, eu dou parabéns ao capitão Crisóstomo aqui, ao coronel Crisóstomo. Não vejo essa medida como uma medida que vai realmente ser boa. Essa medida vai punir pobre, tá? Essa medida vai correr atrás de pobre, vai pegar quem não dá conta de pagar dívidas, tá? Quem deixa atrasar aí IPVA, quem deixa atrasar IPTU, vai alcançar eles, vai pegar neles. Quem é perseguido politicamente, isso aqui não coaduna com a noção, tá? Com a noção do que a gente acha lógico e justo, não. Então eu concordo com o capitão, com o coronel Crisóstomo aí, tá? Que é de Roraima, tá? Então dá um parabéns para ele e dizer para vocês que eu concordo em número, gênero e grau. Pessoal, se você ficou até o final do vídeo, coloca no comentário que você ficou até o final do vídeo. Isso é importante para mim, tá? Que o pessoal vê que o conteúdo tá bom e fica até o final para ver todas as matérias. Eu vou voltar às 7 horas da noite com vocês no nosso quarto editorial, tá bom? Então fica ligadinho, fica antenado aí que a gente já volta. E também, é lógico, a gente precisa comprar o macarrão das crianças. Se você puder nos ajudar, adquira aí o nosso livro 20 Regras para a Vida. Eu sintetizei aqui 20, tá? Frases que marcaram a minha vida, que me fizeram mudar a forma de enxergar a vida. Isso melhorou na minha vida financeira, na minha vida pessoal. Isso melhorou a forma que eu lido com os estudos. Eu sou um viciado em estudar, vocês sabem disso. O tempo todo eu estou sempre fazendo 1, 2, 3 cursos ao mesmo tempo, porque eu gosto de adquirir conhecimento. Se tem uma coisa que eu aprendi com Platão é que eu só sei que eu nada sei. E uma forma que eu aprendi a aprimorar os meus conhecimentos é fazendo esses vídeos para vocês e vendo os comentários de vocês. Então, coloca aí, os comentários são importantes e adquira o livro que você vai aprender muita coisa. O livro é preço simbólico, R$ 5,99, é muito barato.
Através desse livro, você já faz o download dele da Hotmart. Assim também, você ajuda a gente aqui no canal, tá bom? Abraço, fica com Deus. Eu volto, viu? Às 7 horas, no iniciozinho da noite, eu já tô aqui para te encher o saco de novo, tá bom? Abraço, até lá.